Agora eu fiz as contas e vou compartilhar com você. Muito se tem falado sobre as vendas de opções, só que o investidor fica com as seguintes dúvidas: quanto de fato dá para extrair de prêmio dessas opções? E será que é melhor investir em opções ou em ações de dividendo? Eu fiz as contas para Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, e fiquei surpreso com o resultado. Daí então resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com você. Então, se você está buscando alternativas na bolsa, ou mesmo você já opera opções e você não entende essa dinâmica dos prêmios nas vendas de opções, me segue até o final desse vídeo, beleza? Vambora! A maioria dos investidores que eu conheço pensa da seguinte maneira: pô, vou começar a comprar umas ações aqui para poder viver de dividendos. E não há nada de errado nisso. Eu, inclusive, tenho ações boas pagadoras de dividendo. É uma estratégia segura para você gerar renda na bolsa. O problema não está na estratégia, está na expectativa em que o investidor de ações tem em cima dessas ações de dividendos. Muitos pensam que basta comprar um punhado ali de ações que em pouco tempo você já vai estar tendo todas as suas contas sendo pagas por aquele dividendo da ação que você tem em carteira. Só que o que acontece na prática é que os dividendos que você recebe dessas ações, eles levam muito tempo para crescer. No começo você ganha poucos reais, R$ 1, R$ 2, R$ 3, e o cara fala, pô, é para isso que eu estou investindo em ações de dividendo? Até virar R$ 100 ou R$ 200 ou R$ 1.000 e por aí vai, demora um tempo, é muito investimento que se faz para conseguir extrair isso. Outra questão também é que os dividendos são descontados do preço da ação. Se a ação está R$ 50 e a empresa pagou R$ 1 de dividendo, então na data X essa ação vai estar valendo R$ 49 e separado ali R$ 1 para pagar aos acionistas. Então tem que ter paciência, muita paciência, e é nessa hora que muitos desistem no investimento de dividendo. E uma outra galera ainda vai atrás dos atalhos, o que é pior ainda. Aí acaba entrando em day trade, né, só para dar uma apimentadinha, né, ou fazendo uma alavancagem, né, até em opções. Se você alavanca da forma que eu vou te ensinar ao longo desse vídeo, não é alavancado, é coberto. Então acaba alavancando, tem diversos instrumentos na bolsa que você consegue se alavancar, ou mesmo sala de sinais, né? Você vai receber ali um sinal divino e pronto, você vai ter ali lucro consistente ali toda semana. A grande realidade é que muitos acabam perdendo dinheiro com essa pressa para ganhar dinheiro. Mas voltando ao caminho tradicional de investimento, né? Geralmente o investidor tradicional, ele tem duas avenidas principais de renda possíveis, né? Primeiro, com valorização da cotação. Então, ele tem ações, então a ação subindo, né? Vou compartilhar com você um estudo de caso em BBSE, que tem subido bastante, né, nos últimos meses. Então, você pode ganhar com valorização, você pode ganhar com os dividendos, além da ação, a valorização da ação, o quanto que essa ação ela gera de fluxo de caixa. Cara, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque existe uma correlação muito grande. As ações que mais pagam dividendo acabam sendo protegidas pelo mercado. O mercado gosta de dividendo, porque até então é isento de imposto de renda em algumas categorias. É claro, isso está sempre mudando a regra tributária no Brasil, né? Só que o que muitos investidores não sabem é que existe uma terceira alternativa de renda disponível na bolsa. Ferramentas essas que foram desenvolvidas para você receber prêmio, né? Que são as opções de ações. Mais especificamente, a venda de opções de ações. Então entenda que não é só opções, você está relacionado a uma ação, perfeito? E você vai iniciar vendendo essa opção. Por isso que está aí venda, como se você fosse a seguradora que vende o prêmio, alguém compra o prêmio. São lados diferentes, né? Eu vou entrar em detalhes sobre isso. Mas as opções, elas são uma ferramenta e, como toda ferramenta, precisamos ter cautela, precisamos ter preparo, saber o que fazer para que essa ferramenta não caia do nosso dedão e nos machuque, né? E operando coberto da maneira que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo, você tem maior tranquilidade e esses riscos, eles diminuem. Entenda que eles diminuem, não é que eles não existam, eles diminuem quando você está coberto. Vamos falar tudo sobre o prêmio das opções com esse estudo de caso em BBSE e também se vale ou não a pena, né, para o investidor normal ou para você também. Eu gosto de pensar assim, né? Investir em dividendos é como dirigir um sedã, confortável, você vai longe, com segurança, sem pressa. Então é aquele caminho mais de boa, né? Já as opções são como você dirigir ali um Porsche 911. É mais rápido, exige maior preparo, maior cautela, você não vai acelerar loucamente, você tem que ter mais atenção no que você está fazendo. Só que podem ser mais eficientes, né? Se você está com uma certa pressa, você tendo um Porsche 911, você chega mais rápido lá no seu objetivo, né? Só que qualquer erro é punido mais rapidamente se você não souber utilizar ali o
carro rápido do jeito certo. E quem não sabe ainda dirigir realmente não deveria começar por um Porsche 911 no caso. Agora voltando para as opções, nós somos um canal de carro, somos um canal de opções, né? Como que funciona o prêmio, né? Essa venda de opções, que é o que importa para você como investidor, é isso que você deve estar buscando coletar. Vou te dar um exemplo aqui e vai ficar bem claro para você. Vou imaginar que você tem um terreno ali no sul, em Itapema, Santa Catarina. Você sabe que seu terreno vale em média uns 500 mil reais. Esse seria o preço que você venderia ali seu terreno. Só que alguém te propõe a pagar 20 mil para que você fixe esses 500 mil por um horizonte de um mês, entendeu? Então, se esse cara ele quiser exercer esse direito, que ele pagou 20 mil, ele vai então comprar seu terreno por 500 mil. Vai dar então 520 mil que você recebe, caso você imagine que o seu terreno não vai valorizar tanto assim em um mês, né? Então você, como dono do terreno, que é a ótica que a gente tem que ter aqui na venda de opções, você já adianta esses 20 mil e o preço do terreno, se ele tiver interesse em pagar ali os 500 mil, beleza. De qualquer forma, o prêmio, né, que você recebe desse instrumento, que seria uma call, uma opção de compra, né, que é o que eu vou exemplificar com você aqui ao longo desse vídeo, né, dando exemplo no BBSE3, esse prêmio ele já é seu, não importa o que aconteça. Na bolsa, essa lógica é muito parecida, né? Você pode ganhar com a valorização das ações, igual a gente falou, você ainda pode receber dividendos, e tem essa terceira avenida de possibilidade, né, que é justamente você vender opções em cima das ações que você tem. E o prêmio, que é isso que a gente fala, né, é justamente o preço da opção. A opção tem um preço, 50 centavos, R$ 1, geralmente muito mais barato do que o preço da ação objeto, né? Então esse aqui é o prêmio, você está relacionado a vender, começar vendendo isso e já em bolsa, né, que a liquidação é no dia seguinte, já cai na sua conta, você tendo ações ali, a estratégia é bastante segura, eu vou entrar em detalhes. E não tem maneira melhor de ensinar do que ensinar na prática, né? E esse é que é o conceito aqui do meu canal. Sem números, sem visão, a gente não consegue fazer nada, né? Somos investidores. Para ficar de teoria aí, meu amigo, tem um monte. Então, vou dar um exemplo em BBSE3, tá bom? Como é que a gente consegue ver quanto que essa ação ela paga em dividendo e comparar isso com possibilidades de vender opções, caso você tenha as ações de BBSE3. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação para comprar, para vender, eu estou te dando exemplo, é estudo de caso, uma simulação. Beleza? Vamos a ela então. Então, antes da gente olhar as opções do BBSE3, vamos dar uma olhada na ação, né? Como é que ela tem tido a valorização, 36,84%, essa é a primeira camada possível, né? Tem o dividend yield, que é justamente o quanto que ela está valendo e o quanto que ela pagou, distribuiu de dividendo para os acionistas, né? Que é a camada de renda passiva dela. E o dividend yield dela é bem elevado. O mercado realmente gosta muito de BBSE para esse objetivo, né? De 10,96%. Inclusive, um bom insight para quem quer começar a vender opções é iniciar através das ações que têm alto dividend yield. Não elevadíssimo, né? Extremo demais, muito fora do normal. Mas ações que são conhecidas por isso, bancos, elétricas, entendeu? Como um complemento a esses dividendos. Essa é a mentalidade mais adequada, né, na venda de opções. Então, olha só, ela pagou 10,96% nos últimos 12 meses. Então, isso aqui é o que a gente precisa saber. Tá bom? Valorização, não vou entrar nesse detalhe, vou entrar mais no detalhe técnico aqui das contas, né? Com esse número aqui em mente, vamos adiante, vamos olhar as opções aqui de BBSE3, tá? Vamos botar aqui no nosso Profit, né? Que é onde eu consigo analisar a grade de opções. Não, Itaú não, BBAS não, não é Banco do Brasil. BBSE3, perfeito. Então, esse ativo que a gente vai dar uma olhada aqui agora, né? Como é que a gente consegue estar fazendo vendas de opções. E olha só, a venda de opção que eu vou te ensinar aqui, que é a venda de call coberta, eu tenho uma operação aqui em aberto em ENG3. E aqui vai um exemplo, tá bom? Como eu já entrei nessa operação, né? Então é algo que já está andado, então não dá para a gente iniciar a conta agora do zero, né? Mas eu tenho, olha só, eu tenho ações de ENG3 e vendo call coberta dela. Então não importa se a minha ação cai, se ela sobe, eu tenho direito a esse prêmio, né? Que eu vendi a 1,44, 3.400 unidades, né? Então, se eu botar aí 3.400, 1,44, a gente tem a possibilidade aí de R$ 4.896 de prêmio, né?
pelo simples fato de fazer essa venda de call coberta. Então esse é um exemplo em Eng3, mas como a gente está falando de BBSE3, vamos partir daqui do zero para que a gente faça as contas e ela possa fazer mais sentido na nossa cabeça, perfeito? Então eu vou olhar a grade de opções, é aqui que a gente vai comparar, essa conta ela vai ficar resumida, fica tranquilo. Não é muito não sei o que na tela, não, fica tranquilo, você tem que entender o básico, é a conta, é o prêmio, é conta de investidor, porra, a conta de padaria, né? Se essa conta está muito difícil, está aprendendo a coisa errada. Então, olha só, temos aqui, vamos imaginar aqui, para a BBSE3, 1.000 ações, perfeito? Para 1.000 ações. Então, para 1.000 ações, se eu for estar olhando aqui uma call, né, que é essa opção de compra, você tem, igual eu falei do terreno, você tem a opção de manter o seu terreno e só ganhar o prêmio também, né? Então, para que isso fique mais tranquilo para o lado do vendedor, a gente vende call fora do dinheiro. Então, ela está agora 41 em 44. Quanto que você aceita vender suas ações? Se você tem as ações, você quer vender por caro, né? Então, olha só, 42,68, por exemplo, essa call dela, ela tá agora a 32 centavos. Então, olha só, para essa quantidade, né, de 1.000, né, vamos colocar aqui 1.000, você consegue estar adiantando, né, R$ 320 de crédito. Mas preste atenção, você tem que pensar de forma probabilística, é isso que vai te levar longe de opções, né? Porque a gente está falando aqui de um horizonte de menos de um mês, né, de 13 dias úteis, quase metade de um mês para essa quantidade de ações. Ah, Filipão, na verdade, eu tenho mais ações do que isso no BBSE, eu tenho 10.000, então o crédito que você adianta já recebe mais. Você tem que olhar isso aqui, é o prêmio, tá? Aqui que a gente vai estar fazendo a conta, né? 0,77% no horizonte de 13 dias úteis. Mas, ô Filipão, eu só consigo pensar de forma mensal, porque a Selic está pagando um e pouco, será que tem algum comparativo? Sim, tem um comparativo. E mais importante do que isso, é você olhar o seguinte, olha só, eu tenho direito de permanecer com as minhas ações, né, até 42,68. Então, até 42,68 eu não sou obrigado a vender minhas ações. E esse aqui é o ponto importante. Ela pode subir mais, ela pode cair, ela pode ficar lateral. Em diversos cenários, eu boto esse prêmio no bolso. Filipão, quero um prêmio maior, eu aceito os BBSE cair, eu gostaria de vender o preço atual mesmo, isso não seria problema para mim. Beleza? Você consegue um prêmio bem maior. Vamos voltar aqui para 1.000 quantidades, né? Para 1.000 unidades, ao invés de 300 e pouco, 850. Então, a escolha de o preço do exercício, né? Agora eu vou descer aqui para ficar mais claro. Não é mais aqui nessa reta que você aceita vender só as ações, é aqui embaixo. É no preço que está, por um prêmio maior. Entendeu? Então, essa escolha é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Tem formas de escolher o melhor strike e tudo mais, dependendo do ativo. Não vou entrar em todos esses detalhes aqui nesse vídeo. O importante é você entender, de começo, vendendo ali fora do dinheiro que a gente fala, né? Nos 42,68, que é o que eu estava olhando ali, é mais seguro para quem está iniciando, né? Você recebe um prêmio menor, mas é mais seguro. Vamos então aqui ao ChatGPT, né? 0,77% em 13 dias úteis e um mês, quanto que daria? Então ele vai responder para a gente aqui o que ele pensa a respeito dessa probabilidade. Então vai dar 1,25%, né, aproximadamente, composto. Se você comparar com o Selic hoje, vamos mandar ele comparar com o Selic hoje, vai dar aproximadamente 112,7% do CDI. Né? Agora, pô, eu quero um prêmio maior. Acho que faz mais sentido, Filipão, vender ali mais próximo da linha do dinheiro para conseguir um prêmio maior. Beleza, você pode fazer isso, né? Então, para 2% nesse mesmo horizonte, ainda mais se a ação estiver na alta, né? A gente está falando aqui de uma ação que subiu para caramba, então, pô, eu tô carregando essa ação há muito tempo, aceitaria um prêmio maior por isso, vendendo no preço que tá. Não seria problema. Então, aqui a gente já bota o seguinte, faz o mesmo estudo, ó, 2%, quanto é que era mesmo? 2,03% em 13 dias e um mês daria quanto ajustado, né? Ele vai fazer a conta aqui pra gente, daria composto 3,3% aproximadamente. Então, um prêmio bem interessante. Caso eu aceite vender BBSE no preço que tá aqui agora, né? Nesse valor que está aqui agora, 41, 43, né? Um pouquinho abaixo, quase no valor que está, BBSE. Então eu consigo embolsar um prêmio que é 2%, cara. Só que não é no horizonte de um mês, é no horizonte de 13 dias úteis. Essa que é a beleza das opções. Você consegue estar recebendo esses prêmios, dimensionar de acordo com o que você acha melhor. Você pode botar algum intermediário para você extrair um prêmio ali intermediário. O importante é você estar vendendo essas opções, gerando esses prêmios aqui
ao longo do tempo. E esses números, eles mudam todo dia. Nós temos um ranking de prêmio lá no nosso sistema do Trader Raiz que mostra as ações cujas opções estão com maiores prêmios, né? Ajuda a tomar certas decisões. Às vezes não é BBSA melhor, às vezes é a VEG, às vezes a ENGE, depende da volatilidade implícita, né? Principalmente. Mais importante do que decorar número é você utilizar a sua mentalidade de investidor. Isso é fundamental em opções. Então a conta é o seguinte, né? Se em dividendo você recebe ali 0,9% aproximadamente mês, lembra que a gente viu lá a dividend yield de 10 ponto tantos por cento? Dá isso, 0,9% em um mês, tá bom? Agora, nas opções, recebendo ali 0,85, vendendo na linha do dinheiro, você consegue 2,03% em um mês, o que é o dobro do que você recebe em dividendo. Você recebe o dividendo e você ainda consegue extrair. Isso não é uma coisa excludente à outra. Então, é uma outra avenida, uma segunda avenida que paga uma quantidade interessantíssima de dividendo. Se você for mais conservador para aquele outro lado, você consegue receber a mesma quantidade de dividendos. Você vende essa call fora do dinheiro. Nesse caso de venda na linha do dinheiro, você tem o dobro de prêmio. E é aqui que muita gente leva um susto, né? Que não conhecia a possibilidade de você receber prêmios através do mercado de opções. O sistema não quer te ensinar isso. Ele quer que você fique girando ali, comprando e vendendo ações, fazendo day trade. Isso que é importante para eles. Só em aplicar essa estratégia você consegue encurtar ali, né? Em poucas semanas receber o que você receberia ali meses ali de dividendo. Mas não é isento de risco. Isso que você tem que entender a partir de agora, porque só olhar o prêmio, só olhar quanto que ganha é muito interessante. Mas a gente tem que pensar no risco de oportunidade. Se você olha a sua ação, você fala, pô, acho que essa ação minha, ela tem tudo para subir demais aí no próximo mês. Lembra do exemplo do terreno? Imagine que você saiba que estão construindo ali nas imediações um shopping e tal, que a valorização pode subir. Então, você não vai aceitar aquele prêmio ali que você pensa, pô, meu terreno vai para 600 mil, 700 mil, aí eu não vendo essa call. Então você deixar de ganhar também é uma coisa que tem que ser ponderada. Por isso que as opções são uma ferramenta. Tem alguém apostando na alta e tem alguém coletando esse crédito. O ponto é o seguinte, quem sobrevive nas opções e consegue estar crescendo o patrimônio ao longo do tempo, costuma ser o vendedor das opções. Quem está começando do zero, com pouco capital, você montar travas ou mesmo fazer compras de opções, é uma boa estratégia, é um bom começo. Porém, para você ter maior previsibilidade, o mundo das opções vendidas acaba sendo bem bacana. Mas não é dinheiro de graça, isso você tem que ter bem fixado na sua cabeça. Você pode deixar de ganhar se subir muito. Esse é o raciocínio certo. Para quem faz sentido a venda de opções, né? Faz sentido para quem já tem uma carteira de ações ou está começando a montar e já pensa como investidor. Essa mentalidade de investidor é importantíssima. Para quem vai montar a venda de opções cobertas, ou seja, vender a mesma quantidade de calls que você tem em ações. Ah, Filipão, tenho 1.000 aqui ações, mas vou vender 3.000 calls. Não, não faça isso. É tentador, né? Maior prêmio, maior tudo, mas você pode estar operando alavancado, não é bom no começo. E também vale a pena para quem aceita ser exercido, né? Ou seja, vender as suas ações naquele preço. Se você vai vender uma call, você não tem as ações ou você não aceita aquele preço, outras estratégias podem fazer mais sentido. Mas essa é uma estratégia que pode te ajudar a gerar uma renda adicional ao que você já recebe. Não é substituir os dividendos, não, é complementar, é vir como uma estratégia complementar para você gerar mais crédito, aí você reinveste esse capital, principalmente se você está começando a investir, ou você já pode utilizar, né, usufruto. Não estou falando aqui de imposto de renda, porque, cara, esse é um tema que a gente sabe, muda muito, mas 15% tem que considerar ali, pelo menos, que você precisa dar de volta ali para o leão, né? Então fica aquela dúvida, vale a pena vender opções? E eu digo, depende do investidor. Quem quer uma estratégia para ganhar dinheiro rápido, né? Ficar rico numa semana? Também não. Até porque quem busca isso acaba tendo problema, né? Para quem busca atalhos na bolsa? Também não. Mas para o investidor que já tem carteira ou está construindo e está disposto a aprender sobre essa ferramenta de opções, então sim, a venda de opções faz total sentido. Aí sim as opções podem ser uma fonte de renda adicional que você tem ali na bolsa. Então o segredo não é receber mais prêmio, é continuar no mercado
por anos, cada vez aumentando a renda que se recebe dele. Acumulando, investindo direito, utilizando as opções como ferramenta de geração de renda, essa é a mentalidade certa. Então fizemos as contas, comparamos aqui dividendos BBSE3 com as opções BBSE3, que não é a ação cujas opções mais valem na bolsa, tem ações com prêmios maiores, porém, por ser uma ação mais queridinha, ela acaba tendo ali mais previsibilidade. E essa estratégia pode ser utilizada em mais de 100 outras ações na bolsa brasileira. Foi só um exemplo aqui, BBSE3. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal e ative as